Bem-vindo de volta ao programa. Hoje a gente recebe Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. Obrigado por voltar a conversar com a gente. Acho que boa parte do mundo agora está de olho no que está acontecendo nesse acordo, ou no que parece ser um acordo, entre o Irã e os Estados Unidos. Pelo que foi dito, tanto pelo lado americano quanto pelo iraniano e também pelo paquistanês, um memorando de entendimento deve ser assinado hoje, embora possa haver atrasos. Mas eu quero manter um certo otimismo, porque pelo que entendi, o acordo começaria com os Estados Unidos liberando parte dos fundos iranianos, o que é um passo importante. Mesmo assim, ainda estamos longe de um acordo real, se eu entendi direito. E, sinceramente, eu tenho dificuldade em imaginar que esses acordos sejam realmente assinados e cumpridos pelos dois lados. Então, como é que você vê essa situação? Muita gente quer acreditar em algo positivo depois de tantos meses de guerra. Olha, a gente deve sempre ser otimista, mas eu acho que está bem claro que, por causa do ataque do regime israelense a Beirute, as coisas vão mudar. O ataque, obviamente, foi para impedir que um acordo acontecesse, para evitar que as partes chegassem a um memorando de entendimento. E eu acho que isso vai ter um impacto, porque os iranianos estão dizendo que ou os americanos não estão levando a sério, ou que eles são incapazes de controlar a situação. Se os americanos não conseguem controlar a situação, então não há motivo para negociar com eles. Se não estão levando a sério, de novo, não há motivo para negociar com eles. Se estão fazendo aquele jogo de policial bom e policial mau, mais uma vez, não há motivo para negociar com eles. A gente estava perto de um acordo. A gente ainda não chegou ao texto final, ao contrário do que o Trump diz ou do que os mediadores estão dizendo. O acordo não está fechado, ainda não temos o texto final, mas a estrutura já está bem clara e as diferenças estão sendo discutidas. Agora eu acho que, por enquanto, os iranianos não vão negociar. Eles vão se concentrar no regime israelense depois do que aconteceu em Dahia, onde pelo menos 3 pessoas foram mortas hoje, na capital do Líbano. Isso foi uma linha vermelha que não deveria ter sido cruzada. Eles fizeram esse ataque justamente para mostrar que não vão respeitar nenhum acordo. E se for esse o caso, então, como eu já disse antes, não vai haver acordo. E claro, eu acho que no fim das contas, isso prejudica mais o regime israelense do que qualquer outro, porque o mundo inteiro está esperando por um acordo. E o mundo inteiro está sedento por fontes de energia e por todos os outros produtos que estão presos no Golfo Pérsico ou que são produzidos nos países da região. Mas parece que vai acontecer o mesmo que aconteceu com o cessar-fogo anterior, aquele depois dos 39 dias de combate. Naquela época, os israelenses bombardearam Beirute intensamente para derrubar o acordo, e isso acabou levando à situação em que estamos agora, com o Estreito de Hormuz, primeiro parcialmente fechado, e desde o ataque dos Estados Unidos há alguns dias, totalmente fechado. Então é uma repetição daquilo. Em outras palavras, assim como o regime israelense destruiu o acordo de cessar-fogo depois dos 39 dias de luta, agora o objetivo é o mesmo: acabar com o acordo. A grande questão é o que os americanos sabiam quando souberam e qual era a posição deles sobre isso. Mas de qualquer forma, por enquanto, acho que vamos ter que ver um rumo diferente nas ações daqui para frente. Bom, você disse que o plano parece estar mais ou menos claro. O que a gente sabe sobre esse plano? Porque me disseram que a imprensa deve ter cuidado ao especular. Mas claro, a gente já sabe de algumas coisas. O que exatamente a gente sabe até agora? Bom, de modo geral, o que aconteceu foi o seguinte. Há 2, 3 semanas, a gente estava perto de um acordo,
Aí os americanos tentaram impor novas condições e isso simplesmente travou as negociações. Depois, eles tentaram pressionar o Irã, fazendo com que os israelenses atacassem Beirute naquela época. E claro, o Irã reagiu. Aí os americanos começaram a atacar o Irã. E foi, acho que na quarta-feira, que eles enviaram uma delegação do Catar ao Irã, basicamente dizendo que os Estados Unidos tinham retirado aquelas condições. Então, as negociações voltaram ao normal. Só que, na noite de quarta-feira, os Estados Unidos realizaram aquele ataque, e aqui se acredita que esse ataque foi, na verdade, para esconder o fato de que eles tinham retirado aquelas condições. Em outras palavras, eles não queriam parecer fracos. Então, realizaram aquele ataque para que, se houvesse um acordo nos dias seguintes, parecesse que estavam agindo a partir de uma posição de força. Mas, na verdade, os americanos recuaram nas suas exigências exageradas. No geral, os termos do acordo são aqueles que você já conhece, que vêm sendo discutidos há semanas. Suspender ou eliminar as sanções sobre as exportações de energia do Irã, liberar os ativos iranianos por meio de um mecanismo específico e assim por diante. Encerrar o genocídio em Gaza e forçar o regime israelense a recuar e, claro, acabar com o cerco. E o Irã prometeria não desenvolver armas nucleares, algo que o país vem dizendo há décadas. Além disso, o Irã normalizaria o comércio civil, que passa pelo Estreito de Hormuz. Mas, claro, o Irã já declarou publicamente que vai continuar controlando o estreito, que vai cobrar taxas dos navios que transportam mercadorias por ali e que não vai permitir a passagem de embarcações pertencentes aos seus inimigos. Então é mais ou menos essa a situação. Há uma grande diferença. Eu não sei o quanto esse debate é intenso, mas existe um debate em andamento dentro do Irã que ficou bem acalorado ontem entre os que apoiam o acordo e os que são contra ele. Mas os argumentos são basicamente sobre a implementação. Os críticos do acordo dizem que não há garantias adequadas e que os Estados Unidos, no JCPOA, o Acordo Nuclear de 2015, enganaram o Irã durante o governo Obama, prejudicaram o país e o deixaram em uma situação muito ruim. Segundo eles, o Irã cumpriu a sua parte do acordo, implementou suas obrigações e os Estados Unidos não fizeram o mesmo. Por isso, acabou sendo um acordo muito desequilibrado. Agora, a preocupação entre aqueles que se opõem ao novo acordo é que a gente possa ter uma situação parecida. Por exemplo, e se os Estados Unidos não devolverem o dinheiro do Irã, o dinheiro que foi tomado do país? E se os Estados Unidos, especialmente no Líbano, permitirem que o regime israelense continue matando e atacando em todo o território libanês? E se continuar ocupando o Líbano? Essas são todas questões centrais que estão sendo discutidas. E até houve alguns protestos ontem à noite contra o acordo. Pessoalmente, eu acho que os dois lados têm seus argumentos. Os dois lados têm pontos fortes e também, na minha opinião, algumas fragilidades nas suas posições. Mas ainda não existe um acordo final. E eu acho que, de certo modo, o que o regime israelense fez foi criar mais unidade entre os dois lados, no sentido de que precisamos ter mais cuidado com o Líbano e, claro, com todas as outras questões. Então, por enquanto, aquele debate que foi tão intenso ontem à noite acabou ficando em segundo plano por causa do Netanyahu. E o que o Netanyahu está basicamente fazendo, na minha visão, é prejudicar seriamente o regime israelense. Porque o que ele fez foi minar o Trump. Claro, alguns podem dizer que o Trump pode estar sendo enganoso e que está forçando uma cooperação com os israelenses. Eu sinceramente não tenho como saber se isso é verdade ou não, mas eu acho que, pelo menos entre os americanos comuns, isso seria visto como se uma tentativa dos Estados Unidos de acabar com a guerra ou de pelo menos normalizar a situação econômica tivesse sido fortemente prejudicada ou bloqueada por Netanyahu e pelos israelenses. Na minha opinião, não foi uma boa decisão do regime israelense bombardear Beirute.
Essa foi uma linha vermelha que eles ultrapassaram, porque o Irã vai ter que punir o regime. Mas isso também vai atrasar qualquer possível acordo. E os israelenses vão acabar sendo vistos pelos americanos comuns como um obstáculo aos esforços do governo dos Estados Unidos para encerrar essa situação. E isso acaba piorando a crise econômica ou a crise de energia. Então veja bem, o Trump ou se opõe ao que o regime israelense está fazendo, e isso o enfraquece, faz ele parecer fraco, ou é um jogo de policial bom e policial mau, e mesmo assim o Irã vai retaliar, vai ficar mais desconfiado das intenções dos Estados Unidos e mais sensível em relação ao Líbano. Ou então o Trump foi convencido pelos israelenses a mudar de opinião, e de novo, isso destrói em Teherã a crença de que os Estados Unidos possam realmente cumprir a parte deles no acordo. Mas eu acho que no mundo todo isso vai ser visto como uma continuação do regime israelense e dos sionistas na tentativa de desestabilizar e prejudicar a economia global. Porque essa guerra foi conduzida pelo regime israelense, junto com Trump e Netanyahu, e foi aí que começou a crise de energia, como consequência disso. Depois, após 39 dias de combates, quando eles tinham um acordo de cessar-fogo, os israelenses bombardearam Beirute de forma massiva, destruindo aquele acordo e fazendo a crise de energia continuar. E agora, mesmo com as duas partes próximas de um novo acordo, apesar das diferenças, ao atacar Beirute e cruzar essa linha vermelha, o regime israelense está prolongando ainda mais essa crise. Eu acho que pessoas no mundo todo vão ficar cada vez mais revoltadas com o fato de que esse regime, que é genocida, também está destruindo a vida de pessoas em todo o planeta. E acredito que isso não vai passar despercebido nem entre os americanos comuns. Pois é, eu estou vendo agora as imagens da destruição em Beirute. É um momento bem curioso para os israelenses atacarem a capital do Líbano, justo no mesmo dia em que Estados Unidos e Irã deveriam assinar esse memorando de entendimento. Mas isso sempre levanta a questão: quem sai ganhando? Quem está influenciando quem ali? Eu ouço muito dizer que são os Estados Unidos que controlam Israel. Outros dizem que é Israel que tem uma influência enorme sobre os Estados Unidos. Mas será que dá para chegar a um acordo com tanta gente interessada em ver isso fracassar ou até em sabotar o processo? Pelo que eu entendo, há falcões importantes, não só nos Estados Unidos, mas também no Irã. Só que eu acho que Israel é o caso mais complicado, porque lá parece que todos são falcões. Então você acha que esse terreno é complicado demais para conseguir chegar a um acordo de verdade? Eu não acho que a gente possa comparar o Irã, Israel e os Estados Unidos. No Irã, quem critica o acordo está preocupado com a implementação, não com a estrutura do acordo em si. Se os ativos do Irã forem liberados e o regime israelense for obrigado a parar os ataques genocidas contra o Líbano e outros lugares, todo mundo aqui ficaria satisfeito, pelo menos as principais facções políticas, os partidos e o público em geral. A divisão está em saber se esse pacto tem garantias suficientes embutidas para assegurar que os Estados Unidos cumpram a parte deles no acordo. No caso de Israel, eu acho que o que eles querem é destruir o acordo de qualquer maneira possível. E nos Estados Unidos, é o lobby sionista que os acompanha, que está alinhado com eles e que quer acabar com o acordo. Eles não querem um acordo, eles querem guerra, querem crise. E o Netanyahu, para ele, tudo isso é questão de sobrevivência política. Mas como eu disse, acho que isso prejudica o regime. Acho que prejudica o Trump, prejudica os Estados Unidos, o governo americano, porque mostra que eles estão subordinados aos israelenses. Isso deixa os americanos comuns mais irritados. Eu não acho que isso traga nenhum benefício para o regime. Mas, de modo geral, eu acho que o regime israelense tem sido muito imprudente desde 7 de outubro. Eles estão seguindo um caminho de autodestruição. Acabaram com a própria imagem.
A gente sabe que é a entidade mais desprezada do mundo, de acordo com a opinião pública global. E pessoas no mundo todo veem eles como responsáveis pelos problemas econômicos que estamos enfrentando em vários países. Estamos chegando cada vez mais perto do abismo. Por isso, vários especialistas têm aparecido em diferentes programas dizendo que o ponto de virada deve acontecer no fim de junho, começo de julho, talvez no fim de julho, em algum momento desse período. E quanto mais esse acordo for adiado, pior vai ficar a crise econômica. Mais profunda e mais duradoura ela vai ser. Então eu não vejo isso como uma decisão inteligente do regime israelense. Mas eles têm agido de forma muito tola, além de genocida, desde 7 de outubro. Mas uma das partes do acordo vai ser, bom, de novo, que os iranianos aparentemente vão ganhar bastante. Ou seja, pelo que eu entendo, eles vão impor algumas limitações às forças dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos, pelo menos, não aumentariam sua presença militar. Teriam até que retirar parte do que já tem lá. Mas se argumenta que o Irã vai abrir o Estreito de Hormuz. Só que isso é um termo muito vago, porque o que exatamente isso quer dizer? Não dá para voltar ao antigo status quo. Acho que isso ficou bem claro nas declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã. Ao mesmo tempo, o Irã também faz questão de dizer que nunca chegou a fechar o Estreito de Hormuz. Mas, claro, existem restrições. Então, o que exatamente está previsto nesse memorando de entendimento em relação ao que vai acontecer com o Estreito de Hormuz? E será que há ambiguidades aí? Porque é muito difícil, na minha opinião, para os Estados Unidos assinarem qualquer acordo em que não possam dizer que saíram vitoriosos. Então, será que o texto vai ser totalmente específico sobre questões como a de Hormuz? Bom, de novo, ainda não existe um texto final e as coisas podem mudar. E talvez nem haja um acordo tão cedo por causa do ataque israelense. E também porque a assinatura do acordo, quero dizer, a assinatura formal, provavelmente não aconteceria hoje de qualquer forma. Porque há várias questões que os iranianos acham que precisam ser resolvidas. E como eu disse, são essas as questões que estão sendo debatidas agora no Irã, questões sobre garantias. Os Estados Unidos vão realmente liberar os bens iranianos que foram confiscados? Os Estados Unidos vão retirar suas forças? Que garantias existem no acordo para garantir que isso aconteça? Agora, claro, o argumento contrário é que o Irã controla o Estreito de Hormuz. Mas mesmo isso é motivo de debate. Embora eu ache que os negociadores, nesse ponto específico, têm um argumento mais forte. Os negociadores estão dizendo que vão controlar o Estreito de Hormuz. Os críticos do acordo dizem que isso não está no texto do acordo. Mas os negociadores respondem que não precisa estar, que esse é um direito soberano e que eles vão cobrar taxas, e que vão controlar o estreito, mas permitir que o transporte comum continue normalmente. O que também é do interesse deles, porque querem que o comércio e os negócios cresçam na região do Golfo Pérsico e que a região prospere. Então o debate aqui é sobre o controle do Estreito de Hormuz. Os críticos perguntam, e se o outro lado não cumprir os compromissos assumidos? Quando a gente abrir o Estreito de Hormuz, vai ser difícil fechar de novo. Politicamente, isso vai ser um problema. E se os israelenses começarem a bombardear casas, matar pessoas, provocar e massacrar famílias, o que o Irã faz nesse caso? Fecha o estreito ou mantém aberto? E se mantiver aberto, os israelenses vão continuar matando mais famílias, destruindo mais cidades e vilarejos. Esse é o argumento. Mas os negociadores dizem que sempre que for necessário, o país vai poder fazer o que for preciso em relação ao estreito. Porque se o outro lado cumprir o acordo, tudo segue normalmente. Se não cumprir, as restrições podem ser retomadas. Eu imagino que no Irã exista muita apreensão depois do acordo nuclear e de outros entendimentos em que o país cumpriu o que foi combinado, mas acabou vendo os Estados Unidos basicamente ignorarem o acordo.
E olha, se isso tivesse acontecido só uma vez, seria uma coisa. Mas parece que é um padrão que se repete. Então acho que é por isso que eu estou um pouco otimista. Se for verdade que os Estados Unidos vão liberar esses fundos iranianos, meio que como uma forma de mostrar boa-fé, para deixar claro que se o acordo fracassar, pelo menos o erro vai ter sido dos Estados Unidos. É um motivo razoável para um otimismo cauteloso, pelo menos. Mas digamos que o processo avance, ou seja, que eles cheguem a um texto final e ninguém consiga sabotar o acordo. O que isso significaria para a região como um todo? Porque, nos últimos 47 anos, toda a região foi muito moldada pelos Estados Unidos, que construíram esses sistemas de alianças com os países do Golfo e com Israel para conter o Irã, e com o tempo enfraquecê-lo e até levá-lo ao colapso. Como isso vai mudar a região agora? Porque parece que se esse acordo realmente for adiante, é difícil não ver isso como uma vitória do Irã. O que tudo isso significa? Bom, partindo do princípio de que, digamos, o Irã retali, e depois de um tempo, as duas partes, ou seja, os Estados Unidos e o Irã, cheguem a um acordo e comecem a colocá-lo em prática, digamos, daqui a uma semana, 2 semanas, quando for, eu acho que isso vai marcar um ponto de virada na região. Mas mesmo sem um acordo, eu ainda acho que este já é um ponto de virada. Só que nesse caso seria um ponto de virada simbólico, porque os Estados Unidos teriam que aceitar formalmente uma derrota. Qualquer acordo com o Irã que não seja uma rendição do lado iraniano é, na prática, uma derrota para os Estados Unidos. E eu acho que isso vai ser lembrado dessa forma. O que os iranianos estão tentando fazer agora é ver se conseguem mudar a relação entre eles e os países do Golfo Pérsico. Eles obviamente tiveram participação na guerra e os iranianos estão muito irritados. Muita gente morreu por causa disso. Mas o modelo Irã-Omã e o modelo Irã-Iraque são algo que o Irã quer expandir. Então, o Irã está em negociações diretas, 1 a 1, e eu acho que esses países, alguns mais, outros menos, estão começando a perceber que os Estados Unidos não estão protegendo eles. Os Estados Unidos, de várias formas, destruíram esses países nos últimos meses, usando o território deles. Claro que eles foram cúmplices. Eles estavam totalmente a favor. Só quando as coisas começaram a dar errado e os americanos não os protegeram ou não conseguiram proteger, é que eles começaram a perceber que esse não era o caminho certo. O que os iranianos querem fazer é convencer esses países a se afastarem dos Estados Unidos e a ficarem mais receosos com o projeto do Grande Israel. Eu acho que um acordo contribuiria para isso, porque os Estados Unidos já mostraram que não conseguem mais manter a mesma hegemonia sobre a região como antes. Esse é um ponto de virada importante. Mas, de novo, mesmo que não haja um acordo, eu acho que a gente ainda vai continuar seguindo nessa direção. Então, eu vi umas notícias aparecendo aqui no feed dizendo que na mídia americana, tipo a CNN, estão afirmando que o acordo não vai ser assinado hoje. Afinal, apesar do que o Trump está dizendo. De novo, não estou usando a CNN como prova da realidade, mas como você comentou, parece que ainda está tudo no ar. O texto final já foi acertado. E hoje, bem cedo, eu vi o Trump tweetar alguma coisa. Esqueci qual era a última frase do tweet dele. Ele prometia uma solução ou resposta definitiva caso o Irã não assinasse o acordo. Então soou basicamente como uma ameaça nuclear. Não tenho certeza se eles... Ele também tweetou ontem. Eu não sei se ele postou algo agora, mas ontem ele tweetou isso. Foi um tweet bem longo e basicamente era uma ameaça nuclear, o que infelizmente está virando algo normal. E isso mostra como o Ocidente ficou anormal, porque o Trump já falou várias vezes sobre usar armas nucleares. Ele já falou em destruir o Irã, em mandar o país de volta à Idade da Pedra, em acabar com uma civilização inteira.
Ele disse isso muitas vezes, mas você não vê nenhum parlamento na Europa condenando isso. Nenhum governo condena, a mídia não condena, nenhum jornalista importante condena. Você não vê jornalistas americanos, canadenses, australianos, neozelandeses. Ninguém condena, mesmo ele ameaçando cometer o maior, o mais terrível holocausto da história da humanidade. E o Parlamento Europeu, o Parlamento Britânico, também não dizem nada. Então, para Irã, isso é um sinal de onde o Ocidente realmente está. E isso vem se intensificando. Acabou com a narrativa liberal dentro do Irã. Porque, como você sabe, você já esteve lá, sempre existiu uma contranarrativa entre as elites, muitas elites iranianas, e especialmente entre os liberais, sobre a relação do Irã com o Ocidente. Essa ideia de fortalecer os laços com o Ocidente, em vez de priorizar a Rússia, a China, os países do BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e por aí vai. Mas o que a gente está vendo, tanto pelas ações do Trump, quanto pela guerra, pelo apoio do Ocidente à guerra, as duas guerras, a do ano passado, que começou ontem, no ano passado, e pela forma como o Ocidente apoiou as duas guerras e se recusou a condenar os ataques contra o programa nuclear pacífico do Irã. Tudo isso junto, e as ameaças feitas pelo Trump, diante das quais ninguém no Ocidente, nem a esquerda, nem a direita, nem os liberais do centro, ninguém o condena. Tudo isso convenceu o Irã de que a gente deve desviar o olhar, procurar outro caminho. E os liberais, mesmo sendo sempre uma minoria, eram uma minoria importante no Irã, uma minoria influente, com um peso desproporcional, até porque muitos vêm das classes mais ricas. Então, muita gente com dinheiro no Irã apoia essa forma de pensar, esse modo específico de ver o mundo. Mas todos esses acontecimentos, a linguagem usada e a falta de indignação no Ocidente, especialmente entre as elites, diante desse tipo de discurso, mudaram muito a forma como muita gente no Irã enxerga o Ocidente. Olha, o problema vai além do Irã também. De novo, durante a Guerra de Junho, foi quando a chanceler da Alemanha declarou que Israel estava fazendo o trabalho sujo por eles. E mais uma vez eu estou vendo aqui o tweet que o Trump postou ontem à noite. Ele escreveu: "Espero que esse processo, referindo-se às negociações, funcione de forma rápida, fácil e tranquila. Se não funcionar, temos a alternativa definitiva, que espero nunca precisar usar de novo." Quer dizer, dá para fingir que não é isso, mas eu acho que não dá para interpretar de outro jeito, a não ser como uma ameaça de guerra nuclear contra o Irã, por não ceder essencialmente às exigências dos Estados Unidos. Realmente é algo bem extraordinário. Se você olhar também para o tipo de coisa que foi feita durante a guerra na Ucrânia, eu acho que o Ocidente político perdeu alguma coisa. Não que antes fosse um exemplo de moralidade, mas agora está tudo muito escancarado. Antes, pelo menos, tudo vinha coberto por um certo véu liberal. A gente fingia que só estava lutando contra líderes de outros países, sabe? Indo atrás do Gaddafi, do Saddam Hussein. Nunca era contra os países em si, aparentemente, só contra os líderes. E tudo isso, claro, sob aquele suposto objetivo maior de servir à humanidade, aos direitos humanos ou à democracia. Mas agora, como você disse, quando se fala em destruir civilizações inteiras, já não existe mais disfarce. Eu não sei se devo ficar feliz por pelo menos haver essa honestidade, ou se devo ficar um pouco preocupado por terem abandonado qualquer aparência de disfarce. Quer dizer, é um caminho meio sombrio. Mas enfim, dito isso, uma última pergunta. Como você vê isso tudo? O que você espera? Você acompanha a política iraniana, os Estados Unidos, tudo isso há muito tempo. Você está em Teherã também. Parece que tem o dedo no pulso do que está acontecendo. Para onde está indo? Você está um pouco otimista ou acha que pode haver um retorno à guerra? Eu acho que é bem possível que haja pelo menos uma guerra limitada, porque o Irã provavelmente vai responder ao regime israelense. Você está se referindo a Beirute, né?
Sim, sim. E eu acho que é porque o genocídio já passou de qualquer limite. As pessoas estão vendo famílias sendo massacradas no Líbano todos os dias. Dezenas de pessoas sendo mortas todos os dias pelos israelenses. E o Ocidente não tem problema nenhum com isso. A mídia ocidental está virando o rosto, cobrais. Então, os iranianos estão dizendo que não dá para facilmente deixar isso continuar. Então eu acho que vai haver uma resposta do Irã. De novo, eu não faço ideia, não falei com ninguém, não tenho informação privilegiada e acho que não vai haver um acordo nos próximos dias. E como você mencionou, aparentemente saiu alguma coisa que indica que é isso mesmo. Então, eu não sei. Eu não sou pessimista, não sou uma pessoa pessimista por natureza, eu acho. Mas sabe, a verdadeira questão é, quem é que toma as decisões, certo? É o Trump ou o Netanyahu? E claro, o Netanyahu, como indivíduo, não é assim importante. Netanyahu, the individual, is not that important. It is the people behind Netanyahu that allows him. São as pessoas por trás do Netanyahu que permitem que ele tome essas decisões. E de novo, se o Trump é contra, ele parece impotente. Se ele apoia, parece desonesto. Se muda de posição, de novo, parece inútil. Então nada disso vai ajudar em um acordo. Só vai atrasar tudo e deixar a situação mais complicada. E se eu fosse um negociador iraniano, eu estaria fazendo novas exigências em relação aos ataques, para garantir que o regime israelense não possa simplesmente continuar fazendo esse tipo de coisa. Mas, em resumo, você acha que o ataque israelense a Beirute pode ter atrapalhado todo o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, pelo menos por enquanto? Eu acho que isso já causou um retrocesso e pode piorar ainda mais, dependendo do que acontecer nas próximas horas e dias. Pode até ser totalmente interrompido. Eu não descarto essa possibilidade. Mas pelo menos por enquanto, o que eu posso dizer é que, na minha opinião, vai haver um atraso por algum tempo. E isso é algo importante, na verdade, porque com a crise econômica se agravando, eu acho que cada dia, e literalmente cada hora, faz diferença. Mas é isso que eu penso. Bom, você provavelmente tem razão. Acho que a gente vai descobrir até o fim do dia. De qualquer forma, obrigado por ajustar sua agenda num domingo à tarde. Eu agradeço. Foi um prazer, Vlad. Obrigado por me receber.